Pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Pablo Sonati e aqui nessa live vou comentar sobre algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. O Nicolas Ferreira deu uma de Forrest Gump, será? Lembra do Forrest Gump? Que ele começou a andar, só que o Forrest Gump não tinha um destino, o Nicolas tem um destino e ele está fazendo uma caminhada protestando, uma caminhada de protesto. É complicado. Vamos conversar sobre essa caminhada aí. Eu até fiz uma enquete aqui. Se vocês acham que essa caminhada terá algum resultado? Você acha que vai ser útil essa caminhada? Ou você acha que os ministros Alexandre de Moraes estão pouco se lixando? Eu ia falar um palavrão, mas estão pouco se lixando com essa caminhada do Nicolas Ferreira. E outra, comentar também rapidinho sobre o Bolsonaro, que parece que pediu para que o Tarcísio faça uma visita para o Bolsonaro. Nem sei se o pessoal está me assistindo aqui, não sei nem se tem alguém aqui. Acho que sim, né? Vamos ver se tem alguém assistindo. Por enquanto parece que não tem ninguém na live, mas eu vou falando mesmo assim, rapidão. Depois, quem chegar depois assiste. Parece que o Bolsonaro pediu um encontro com o Tarcísio lá na Papurdinha. Estão falando que... Olha, eu vou comentar o que eu acho disso. Mas adiantando, talvez o Bolsonaro fale: Tarcísio, apoia o Flávio. Acho que é isso. Não é possível que seja outra coisa. Então talvez seja para esclarecer que o candidato é o Flávio. Será? Enfim. Noemi escreveu: estou assistindo. Acho que agora tá chegando. Como que tá o áudio aí? Vai comentando, falando do áudio. Gisele Oliveira: eu acho que o Nicolas vai ficar com as pernas mais finas. Claudinei Sérgio: estou aqui, Pablo. Como que tá o áudio? Tá tudo bem? E vou comentar. Ontem eu fiquei de comentar rapidinho sobre o Donald Trump, que ele tá querendo agora anexar a Groenlândia. Ontário, no Canadá, eles querem ser anexados, eles querem ser um novo estado dos Estados Unidos também, porque ninguém mais aguenta essa agenda woke, essa agenda globalista, nefasta, que assola a sociedade moderna, né? E o Trump foi para cima, da OTAN, porque a Groenlândia faz parte da OTAN, né? A Dinamarca, né? Faz parte da OTAN. Foi para cima da OTAN, foi para cima da ONU, falou para criar uma nova organização diferente da ONU, né? Ou uma nova ONU. Os países da Europa começaram a estrebuchar. Não, como ele pode fazer isso? E eu vou explicar nesse vídeo, nessa live, como que o Donald Trump pode fazer isso. Por que ele pode fazer isso? Por que os Estados Unidos podem fazer isso? Eu vou explicar para vocês por que ele pode fazer isso. Claudinei Sérgio escreveu: o áudio tá bom. Valeu, Claudinei. Boa tarde. O que mais que eu vou comentar? Talvez uma passadinha no Banco Master. Parece que tem um comentarista da Oeste falou que a delação do Vorcaro é uma bomba em Brasília. É uma bomba no STF. Num estado ditatorial, cara. Veja bem. As eleições na Venezuela foram claramente fraudadas, roubadas. Na verdade, as eleições não foram roubadas, né? Vamos entender assim. Teve a eleição, foi feita a contagem de votos, mostrou que o Edmundo Gonzalez venceu, só que o Maduro falou: não tô nem aí. Quem manda sou eu. Aqui, em relação ao Banco Master, delação do Vocaro, é a mesma coisa. O Vocaro pode ter fotos, vídeos do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, de todos eles lá numa suruba. Eles não estão nem aí. Então, uma suruba financeira, né? Suruba de desvio de dinheiro, tá? Eles não estão nem aí. Lembra do Gedel? 50 milhões no apartamento? E daí? Entendeu? Então essas delações contra o Banco Master, do Vocaro, não dá, não vai ter nem aí. A caminhada do Nicolas, a princípio, parece ser algo pequeno, mas quem sabe, né? O povo acorda.
Porque pelas vias legais, sem chance. Cris Leme, boa tarde, Pablo Sonati, boa tarde. Deixa eu dar um oi pra vocês e daí eu já começo com as notícias, uma live rápida aqui pra vocês. Deixa eu achar o chat. Boa tarde, Cris Leme. Engasguei. Boa tarde, Cris Lemes, Marli. O homem não tem que achar nada porque esse propósito que o Nicolas levantou é de Deus. Não sei se Deus está preocupado não, viu? As pessoas, a igreja, num geral, colocou a submissão do cristão nas mãos de Deus. Se tudo der errado, resignação. Se você é pobre, resignação. Se o ditador te massacra, resignação, porque é o propósito de Deus. E assim o cristão só vai tomando, velho. O cristão só tá tomando. Olha o levante islâmico pelo mundo. Os caras falam claramente que não os cristãos devem ser assá. E o povo cristão fica assim. Não, resignação. É hora do cristão pegar em armas. É hora de um levante, de uma guerra santa e derrubar essas pessoas. É hora de fazer isso. Caso contrário, seremos massacrados. É o desígnio de Deus. Não. Que desígnio de Deus, caramba. Quem criou isso foi a igreja. A igreja, para controlar a sociedade, houve um ponto bom, tá, gente? Não vou falar que foi 100% errado. Porque uma sociedade sem regras, e a igreja foi importante para isso, uma sociedade sem regras, sem limites, sem crenças, vira uma bagunça, uma zona. Ninguém tem propósito de nada. Então a igreja foi importante até certo ponto. Mas hoje, no século XXI, já foi, cara. Hoje, no século XXI, a gente tem a ciência, a tecnologia, as redes sociais, a informação rápida pra gente enxergar aqui. Mudou, gente. Mudou. Assim como você pega um muçulmano que segue os ensinamentos de 4.000 anos atrás. Não, gente, estamos no século XXI. Esse cara não pode viver em sociedade achando que a mulher tem que viver toda coberta e quando mostra o cabelo, o cara vai lá e joga ácido na cara da mulher. O cristão não pode viver como antigamente, 100 anos atrás, 1000 anos atrás, sendo massacrado porque é o desejo de Deus. Não é assim, não. Tem que ir pra cima. Senão os caras vão massacrar a gente. Então demorou pro povo fazer a revolução, a guerra santa dos templários. E pro pau. Ai, mas e se morrer? Morreu. Morreu por uma causa nobre. Eu acho isso. Porque sabe o que vai acontecer? Eu não vou lutar. Porque vou torcer para que não chegue até a mim. Daí você não luta, não se prepara, não faz nada, chega até você e você se lasca. Deus abençoe os corajosos, não os covardes. Nosso sofrimento é nossa culpa por apoiar errado como os criminosos corruptos. Antônio, exatamente. Deus colocou a gente no jogo. Deus colocou a gente no jogo, ó. Vocês vão ser massacrados. Vocês vão ser massacrados por um povo islâmico. Cara, eu tô com uma raiva dos islâmicos. Eu tô com uma raiva desse povo muçulmano. Eu nunca gostei. Mas hoje eu tô com uma raiva, porque começa a brotar vídeos. Esses dias eu peguei um vídeo de uma menina, devia ter uns 11 anos, 10 anos. Ela tava com um crucifixo. O professor dela pegou um pau, uma vara, mas sentou o cacete na menina, velho. Daí tava na língua deles lá, né? Daí pediu pro Grok, traduza o que ele tá dizendo. Tá brigando, tá perguntando por que ela usa aquilo. É haram. Tudo é haram. Agora, pra você ter uma ideia, eu não tô nem aí, gente. Não tô nem aí, pode ser que o canal até caia, porque eu falo essas coisas. Fazer o quê?
Os caras têm raiva de cachorro. O muçulmano tem raiva de cachorro. Pra eles, cachorro é haram. Tudo é haram pra eles. Tudo é haram pra aqueles cornos. Pra aqueles sociopatas. Tudo é haram. Agora, cachorro é haram. Eles falam que tem que eliminar os cachorros. Falou que quem tem cachorro é doido. Tem um vídeo aqui, não sei se vou mostrar. Mas enfim, é isso, cara. Vamos voltar aí. Eu tô falando, a gente não pode ficar à mercê de... Ai, tá nas mãos de Deus. Não existe fé sem obras. Não adianta ficar com os braços cruzados. Ai, Deus vai fazer o quê? Você acha que os anjos vão descer dos céus e ajudar o Brasil? Quando o Bolsonaro foi candidato em 2022, né? Cara, eu vi tanto gente biruta falando que um sinal de Deus, porque Bolsonaro era a reencarnação de Dom Pedro I e ele ia libertar o Brasil. Perdeu. É bom que essas profecias, o legal dessas profecias, um cara falou que recebeu o espírito. Nossa, tem um maluco aí que ele recebia, falava, né? Xarope, mentira, charlatão. Ele ficava num centro, assim, numa roda. Eu vou esticando a live aqui, gente. Ele ficava numa roda, assim, e daí ele falava que recebia. Não, eu estou recebendo energias, contatos. Ele demorava um pouco para receber o contato, né? Eu acho que ele foi até no Betete. Coitado do Betete. O Betete leva esses malucos também, cara. Tudo bem que o Betete é legal. Eu gosto do Betete, ele é bem democrático, né? Bem democrático. Mas o Betete foi censurado também, né? Na época do bichinho. Enfim. Daí o cara recebia lá a entidade, não, que essas entidades estão afirmando que Bolsonaro irá vencer, porque ele é a encarnação de Dom Pedro I. O bom disso tudo é que, assim, ó, no estralar de dedo, perdeu a eleição, a profecia, foi tudo por água abaixo. Não devemos acreditar nisso, devemos acreditar no que a gente pode fazer, não no divino. Elizabeth Graham, sei lá, acho que é assim. Por isso Deus não permitiu que o Bolsonaro ganhasse. Eu não sei quem foi que permitiu ou quem não permitiu. Deus não permite nada, sabe por quê? Porque se você for analisar, Deus permitiu, Deus não permitiu. Ontem eu peguei uma menininha de 6 anos que foi assassinada lá no Irã. Porque a família dela era contra. Não, cara, não dá pra entender, não dá pra falar Deus permite aquilo, não permite aquilo. Fátima Tazi Bernardes. Tenho nojo desse povo que tacam tudo na conta de Deus pra justificar sua covardia. Acho errado também, Fátima. Acho errado, acho covarde. Controle social. E a igreja fez isso. Já disse para vocês, a igreja foi importante para a sociedade não virar uma sociedade de malucos, né? Foi importante. Ela criou um caminho. Mas ela criou também uma prisão. E as pessoas no século XXI, com todas as informações que a gente tem hoje, a gente tem que absorver o que realmente é certo na igreja. Da igreja não, de Jesus. Absorver o que é certo de Jesus e juntar com os dias atuais. Não. A igreja falava assim para as pessoas ficarem, né, não enfrentar a igreja, porque as pessoas daí a sua pobreza é o desejo de Deus, mas a riqueza dos padres, dos bispos da igreja, os caras viviam rico. O Vaticano é o país mais rico do mundo, né? Enfim, vamos lá. Deixa eu dar aqui, ó. Deus quer que homens sejam corajosos, que vá lá e faça. Antônio de Paula Moraes, eu acho que Deus a chance para nós. Bolsonaro tinha sim no caminho para a justiça e olhar para os mais fracos. Infelizmente o povo são mal agradecidos, optaram pela covardia e muitos pela corrupção. Eu não entendo também. Eu não entendo o povo. Não entendo o povo. Por mais que eu sei que as caixas mágicas fizeram tudo o que tinha que fazer,
eu entendo que tem muita gente que vota no Lula. Muita gente que vota no Lula. E não só lá do Nordeste, como eu disse antes. Minas Gerais, o Lula tem voto pra caramba em Minas Gerais. O Lula teve muito voto em São Paulo. Então, cara, e são pessoas que defendem Irã, defendem Hamas, defendem China, defendem todas essas porcarias. O número @01264567, enfim. Deus cuida das coisas espirituais e nós, material. A gente vive uma experiência material, gente. A gente não vive uma experiência espiritual também, mas material. Se você não trabalhar, se você não fizer as coisas, a Eletropaulo, né, aqui na minha região é a Bandeirantes, ela vai e corta a sua luz. A SEMAI vai e corta a sua água. A NET vai e corta a sua internet. Então você precisa do material. Você precisa daquilo. Você precisa trabalhar para aquilo. E quem está te atrapalhando para conquistar essas coisas? É um governo corrupto. E porque você, com dinheiro, você dá qualidade de vida para os seus filhos, você dá bons estudos para os seus filhos, você dá educação para a sociedade. Cris, em São Paulo também tem muitos que votam no Lula, principalmente o Cris Leme, lá na cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo tem um monte de esquerdista. Olha as universidades federais. Mestre Filmes, Lula ganhou na capital paulista, não no estado de São Paulo. Sim, Lula ganhou na capital paulista, na cidade de São Paulo. Joaquim Pereira, Deus nos dá a saúde, as possibilidades, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer o da gente e não jogar toda a responsabilidade para Deus, é lógico. Mestre Filmes, atualmente sou a favor da separação do Brasil. Eu acho que sou a favor da separação do Brasil desde que eu era criança. Vamos lá, vamos passar aqui para as notícias então. Vamos começar aqui com a Caminhada da Esperança. O Nicolas Ferreira foi fazer a Caminhada da Esperança. Deixa eu pôr para vocês aqui, ó. Nicolas Ferreira na Caminhada da Esperança. Ele tá com a mulher de um delegado, sei lá de quem que é isso aqui. Eu nem conheço essa mulher. Mas enfim, ele tá... Pessoal, 51 quilômetros e comprometido. Aqui ao meu lado tá a Mariana Naim. E tá aqui com a camisa, seu marido, Coronel Naim. Vou pedir pra ela pra poder contar esse caso, porque é absurdo o que aconteceu com ele. Então, Coronel Naim, 32 anos de serviço público, estava de férias no 8 de janeiro, tinha saído entre o dia 2 e 3 e foi convocado de última hora, já estava tudo invadido e mesmo assim ele foi imediatamente para o teatro de operações. Chegando lá, em pouco tempo, restabeleceu a ordem. Só que a partir do momento que ele estava em avanço, ele recebeu ordem do interventor indicado por Flávio Dino para usar munição letal contra os manifestantes. A partir desse momento que ele usou que ele falou que não ia cumprir a ordem legal, ele se tornou alvo do sistema. E no dia 9, eles também queriam prender o pessoal no QG e ele falou que não ia prender. A gente sabe de tudo isso, a gente sabe que essa mulher, não sei se o caso dela, eu não posso afirmar o caso dela porque eu não sou ela, mas eu sei que isso é verdade. Todo mundo sabe que foi um golpe. Quem deu o golpe foi o Flávio Dino, o STF, né? Quem deu o golpe foi eles, armaram tudo. O erro foi do Bolsonaro não ter falado, vai para suas casas, vocês vão ser presos, igual aquele safado do Antônio de Paula falou. Mas que a gente sabe que foi uma armação. E em relação à caminhada do Nicolas, o que vocês acham da caminhada do Nicolas? Deixa eu ver se eu tenho mais coisas aqui, ó. Eu acho que eu tenho mais algumas coisas aqui em relação à caminhada. Quem chegou aqui na caminhada, o pessoal tá chegando. O Marco Antônio, ele escreveu o seguinte: despertando, o povo brasileiro se levantou e caminha rumo a Brasília. A direita cresce a cada passo por justiça e liberdade. Será que vai dar alguma coisa? Sinceramente, eu faço essa pergunta sincera. Dizem que em 2013, quando houve aquele levante contra a Dilma, começou assim, com uma caminhada pequena. Só que o problema é que essa caminhada aqui tem muitos políticos. Gustavo Gaia,
sabe? Entra muito aproveitadores. Não sei, cara, sinceramente, eu não sei. É difícil achar que essa caminhada vai conseguir tomar proporções da população no geral. Porque não basta só. Em 2013 não foi só os da direita. Foi a população de tudo, cara. Foi a população da direita, da esquerda. Quer dizer, o povo nem sabia o que era, né? Então não sei se essa caminhada vai ser alguma coisa que vai... Sinceramente, não sei. Se vai ter... Aqui, ó, Carlos Bolsonaro também, ó. Última hora, Carlos Bolsonaro se junta à caminhada e caminha ao lado de Fernando Holliday e Gustavo Gaia. Tá aqui o Carlos. Firme e forte. Bom, a pergunta que fica é a seguinte. Pergunta que eu faço pra vocês e na maior honestidade mesmo, sem... Eu não... Sabe? Sem desmerecer a caminhada. Eu não sei, talvez os caras não tenham mais saída. Eu sou deputado, mas não posso fazer nada. Vou fazer uma caminhada pra ver se... Sei lá. Se acontece alguma coisa. Se... Sinceramente, eu não sei. O que isso pode levar? O problema é o seguinte. Eles vão até Brasília. Chegando em Brasília, vai fazer o quê? É até engraçado que uma vez tem um comercial que eles vão subir num morro, né? Numa montanha. Daí ele sofre. Chegou lá em cima da montanha. Chegou na montanha. Olha pro lado. Não tem nada. Chegou lá no cima da montanha. Fez um esforço maluco para chegar até no topo da montanha lá. No pico. Chegou lá. Olhou pros lados. Legal. Vamos descer? Vamos. Porque não tinha nada para fazer lá. Será que essa caminhada também quando chegar em Brasília, eles vão olhar para o lado e falar: e agora? Vamos voltar? Será que vai dar alguma coisa? Eu gostaria que quando eles chegassem em Brasília, tivesse uma multidão, milhões de pessoas. Eu gostaria que eles chegassem em Brasília quando todos os ministros, quando todos os políticos estivessem lá. Eu acho que o Nicolas eu acho que ele não pode apertar o botão do que se dane. Mas eu acho que o Nicolas, se começar, tipo assim, ó, vamos nepalizar essa bosta aqui. Eu acho que o Nicolas vai. Eu acho que o Nicolas vai. Ele tá com 2 filhos pequenos, né? Complicado com um filho pequeno. Mas eu acho que o Nicolas teria coragem de nepalizar. São poucos os que eu acho que tem coragem. O pessoal fala muito mal do Nicolas, né? Mas o Nicolas é o que mais faz, cara. Dentro do possível, é o que mais faz. Assim, o pessoal fala que ele só quer ficar fazendo videozinho, etc. Eu acho que o Nicolas é que ele vê assim, puta, não dá pra fazer sozinho. Quando ele falou impeachment do Lula, o Bolsonaro foi um dos que... esse é o problema. Quando falaram do impeachment do Lula, o Bolsonaro falou: fora Lula 2026. Vocês lembram disso? Não levem cartaz fora Moraes. Né? Alguma coisa assim, né? O Silas Malafaia, teve um que falou não, teve um protesto que falou: não leve as bandeiras dos Estados Unidos. Que coisa ridícula. Sabe o que o Silas Malafaia parece, gente? O Silas Malafaia, ele tá apoiando o Tarcísio, ele não quer o Flávio. O Silas Malafaia parece um infiltrado. Você pode ver que ele anda com o Eduardo Paes, ele anda com o pessoal do Centrão. O Silas Malafaia é um safado. Eu vou dizer o que eu acho do Silas Malafaia. Pra mim, o Silas Malafaia é um safado. Não, ele é um safado, não é pra mim. Isso é um fato. O Silas Malafaia é um safado.
que finge que está na direita, que finge apoiar a direita, mas ele quer manter o sistema. Por isso que ele acha que o Tarcísio deve ser o candidato. Por isso que ele não apoia o Flávio Bolsonaro. Talvez ele irá apoiar depois quando ele não vê jeito, e para não perder apoio, né? Para o Silas Malafaia não perder seguidores, etc. Então vai apoiar o Flávio Bolsonaro. Mas eu acho que o Silas Malafaia é um agente que trabalha para o sistema. É um safado que trabalha para o sistema. Porque ele disse, não, onde já se viu pôr bandeira dos Estados Unidos numa manifestação de independência do Brasil, coisa ridícula. Parece assim, ó, não, cara, vamos aguçar os Estados Unidos e fazer alguma coisa com o Brasil, não, porque senão eles derrubam o sistema inteiro. E como a Damares falou, tem muito pastor, tem muito pastor envolvido no Banco Master. Será que o Silas está envolvido? Será? Pode ser que não, né? Mas isso não tira dele, do Edir Macedo, do Valdomiro, do S.R.R. Soares, quem mais? Aquele que parece o Pernalonga falando, esqueci o nome dele, Duarte, pastor Cláudio Duarte, alguma coisa assim, que estava lá abraçado com o Eduardo Paes. Pessoas de Deus não se juntam com esses vagabundos. Não se junta com político como Eduardo Paes. Pessoas de Deus, missionários de Deus, não se juntam com vagabundos. E esses pastores se juntam com todos eles. Então, minha vontade, para concluir esse assunto, minha vontade é que o Nicolas chegue lá e tenha uma multidão e derrube o sistema. E é isso que eu acho que devia acontecer. Derrube mesmo. Espero que aconteça. E vocês, o que vocês acham? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui antes de passar para o próximo assunto. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Deus é santo 3 vezes. Gisele, Pablo, eu concordo plenamente contigo sobre o Silas. Esse tal pastor é um lobo. Está iludindo Michele. Tomara que Bolsonaro não caia na lábia desse lobo. Ô, Gisele Oliveira. Gisele Oliveira, infelizmente, cara, eu não gosto de falar isso que eu vou falar agora, mas infelizmente eu não posso falar algumas coisas que eu sei da Michele. Que todo mundo sabe. Então, o Alan dos Santos falou, a Michele está sendo usada pelo sistema. A Michele está sendo usada pelo sistema. Não só eu que falo isso. Muitas pessoas falam. A Michele está louca para vir de vice do Tarcísio. A Michele está louca para vir de vice do Tarcísio. Seria uma chapa fortíssima. Seria uma chapa fortíssima. Só que eu acho... Vamos ser sinceros aqui, ó. Os filhos, durante toda a história, os filhos nunca se deram com a Michele. Por quê? Porque a Michele é quase 40 anos mais nova que o Bolsonaro. Tem gente que acredita nesse tipo de amor. Desculpa, mas eu não acredito. Não acredito. Não acredito. Desculpa, não acredito. Uma mulher casada com um cara muito mais novo assim, mas enfim. E os filhos também não acreditaram. Pode ver que os filhos não gostam dela. O Carlos, tudo mais, não gosta. Às vezes se aturam por aparências políticas, mas não gostam. Deixa eu ver. Voltou, gente. Caiu aqui, ó. Voltou, gente. Ó, até onde vocês viram falando aqui? Eu acho que agora voltou. Deu uma queda aqui. Deixa eu abrir minha porta aqui. Vocês estão me vendo? Eu tô sem retorno aqui. Canal, se eu tô ao vivo ainda, se eu tô... Deixa eu acessar o meu canal aqui. Vocês estão ouvindo aqui? Vocês estão me vendo? Eu tô sem retorno. Ah, bom, acho que voltou. Tivemos. Cai e volta.
eu acho que tá saindo, né? Tá bom, então vamos continuar. Enfim, então, pra resumir aqui, eu acho que a Michelle tá louca pra viver a vida dela. Eu não tiro o erro dela de querer viver a vida dela. Eu acho que a Michelle tá louca pra viver a vida dela. Tá louca pra vir de vice do Tarcísio. Tá louca pra ser a vice-presidenta. Porque a Michelle de vice-presidenta... Olha só, se a Michelle vem com vice-presidenta do Tarcísio... Vou falar presidenta assim porque eu não concordo, então eu vou falar um pouco mais jocoso mesmo. Se ela entra como vice-presidente, o Tarcísio vence, ela fica 8 anos. O Tarcísio ganha, depois é reeleito. 8 anos. É ela que vai ser a presidente. Você tá entendendo? Se ela entra hoje como vice-presidente do Tarcísio, uma chapa fortíssima, provavelmente venceria Lula, porque o sistema que é assim. Ed Souza Ed, boa tarde, Ed Souza Ed. Se ela entra como vice do Tarcísio, o Tarcísio ganha. É praticamente certeza que ela será presidente daqui a 8 anos. Daí a Michelle Bolsonaro será presidente daqui a 8 anos. Ou 9, né? 8 anos, né? A eleição esse ano. Então, se ela entra como vice hoje, a carreira ela é a próxima presidente do Brasil. Entendeu? Se ela entra hoje como presidente, ela é a próxima presidente do Brasil. Vamos passar aqui rapidinho, ó. Daí vamos continuar aqui. Se cair, vocês dão um grito aí. Deixa eu ver aqui, ó. Essa matéria aqui, ó. Bolsonaro pede para receber visita de Tarcísio, tá? Daí o Michel C. Salles, ele escreveu o seguinte: tomara que eu esteja enganado, mas as postagens recentes da Michelle já deram a letra. Ele tá dizendo aqui o que eu falei, que a Michelle tá louca pra vir de vice do Tarcísio. E depois de 8 anos, a presidente vai ser a Michelle. Vamos ouvir? Eu quero começar contando que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro encaminhou um novo pedido de visitas ao ministro Alexandre de Moraes. Quem a acompanha é Igor Damasceno, que está aqui conosco. Igor, e quem é a pessoa que quer visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Quais são os motivos? Bem-vindo, meu amigo. Conta aí. Muito obrigado, meu amigo. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso 3 em 1. Pois é, a defesa de Jair Bolsonaro pediu para que o ex-presidente receba a visita de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, lá na Papudinha, unidade militar dentro do complexo penitenciário da Papuda, onde Jair Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado desde a última semana. Esse pedido da visita de Tarcísio de Freitas partiu da própria defesa do ex-presidente e não partiu do governador de São Paulo. O motivo é justamente um encontro de amigos, mas a gente sabe muito bem que Tarcísio de Freitas é considerada uma das maiores lideranças da direita neste momento, uma voz muito forte na direita. Portanto, o principal assunto ali entre eles, com certeza, será o cenário eleitoral para o ano de 2026. A última vez que Tarcísio de Freitas e Bolsonaro se encontraram foi em setembro do ano passado, quando Bolsonaro ainda cumpria regime domiciliar, e naquela época o assunto foi o mesmo, o cenário eleitoral de 2026. Ainda não havia certeza de quem seria o apadrinhado político de Jair Bolsonaro, cogitava-se inclusive o nome de Tarcísio de Freitas como o escolhido do ex-presidente para ser a maior oposição a Lula no pleito deste ano. Agora, depois de todos esses meses, os dois voltam a se encontrar num cenário um tanto diferente. Isso porque o escolhido de Jair Bolsonaro foi o próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro. Então será a primeira reunião entre Tarcísio e o ex-presidente após Jair Bolsonaro escolher ali um nome oficialmente para apadrinhar nas eleições deste ano. Ainda há muitas especulações para saber se de fato Tarcísio de Freitas não vai se candidatar às eleições presidenciais deste
deste ano. Na semana passada, ele chegou a confirmar mais uma vez que vai tentar a recondução pelo governo de São Paulo e manifestou apoio a Flávio Bolsonaro. Mas ainda há pessoas ali na direita dizendo que Tarcísio vai reconsiderar e deve disputar as eleições presidenciais de 2026. Mas, por enquanto, ele confirma que vai tentar a recondução pelo governo de São Paulo e já manifestou um apoio prévio a Flávio Bolsonaro. Então, esse deve ser o principal assunto entre ele e Jair Bolsonaro. Agora, oficialmente, os dois sempre falam que são amigos. Bolsonaro quer conversar um tanto com ele, lembrando que os horários de visita na Papudinha são diferentes da superintendência da PF. Essa última era sempre terça e quinta-feira, das 9 às 11 horas da manhã. Agora, na Papudinha, os horários de visita são quarta e quinta-feira em 3 faixas diferentes, das 8 às 10, das 11 às 13 e das 2 às 4 da tarde. Então, um pouco mais de disponibilidade, um pouco mais de flexibilidade para as visitas de Jair Bolsonaro. Até o momento, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes não respondeu se vai autorizar essa visita de Tarcísio de Freitas ao ex-presidente. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês. O que é uma coisa, goste ou não do Bolsonaro, uma coisa de desgraçado é o seguinte: para visitar o Bolsonaro precisa de todo um ritual, permissão e o cacete. A Janja, o Haddad, Juca Kfouri, todo mundo ficava lá quando o Lula estava preso. Era uma zona. Era assim, era zona, né? Janja e Lula. Juntou os dois, vira uma zona, né? Isso que é... Não importa se você gosta ou não. É uma zona que estão fazendo agora. Mas enfim, vamos voltar aqui. Essa conversa, vamos ver, o Tarcísio vai lá conversar com o Bolsonaro. Antes de chegar nesse ponto, dizem as más línguas o seguinte, que o Bolsonaro estava livre. Daí, escolhe o Tarcísio. Do Bolsonaro falou, não vou escolher o Tarcísio. Então, toma a tornozeleira. Escolhe o Tarcísio. Não vou escolher o Tarcísio. Prisão domiciliar. Escolhe o Tarcísio. Não escolhe o Tarcísio. Escolheu o Flávio. Foi pra prisão. Por isso que o povo fala que os filhos levaram de Bolsonaro pra prisão. Provavelmente. Será que o Bolsonaro agora vai... Eu acho que dessa reunião vai sair... Eu acho que só 2 hipóteses. Ou o Bolsonaro vai chegar no Tarcísio e falar, apoie o Flávio com ênfase, né? Declare apoio mesmo ao Flávio. Ou ele vai falar, vem com a Michelle de vice. Será que o Flávio de vice seria menos... Será? Porque se o Bolsonaro colocar Tarcísio e Michelle de vice, cara, eu acho que o Bolsonaro já era. Se ele fizer isso. Dizem que o Bolsonaro, quando viajava aí pelo mundo, aí pelo Brasil, eles ficavam até em hotel diferente, ele e a Michelle. Dizem não, gente, é verdade isso. Eles ficavam em hotéis diferentes, quartos diferentes. Então... Eu tô falando isso de proteção do Bolsonaro, não ao contrário. Algumas pessoas vão falar, não, você tá... Não tô criando discórdia não, isso é um fato, sabe? É um fato. As pessoas não gostam de fatos. Então eu acho que 2 opções. O Bolsonaro vai falar, esquece, você vai para São Paulo, vai ficar em São Paulo e vai vir o Flávio. Ou vai falar, Tarcísio e Michelle de vice. Sei lá, pra mim tanto faz. Juro, pra mim tanto faz. Tirando o capeta do Lula, pra mim tanto faz. Pra mim, sabe? Só que outro problema. Se eles falam assim, Tarcísio e Michelle pra presidência, tá bom. E quem vai vir de governo de São Paulo? Vai entregar São Paulo pra quem? Vai virar uma zona em São Paulo. Porque quando para prefeito de São Paulo era pro Bolsonaro ter escolhido o Ricardo Salles, ele não escolheu, ele escolheu o Ricardo Nunes, ficou em cima do muro. Daí veio o Pablo Marçal e criou uma bagunça nas eleições municipais de São Paulo. Se ele fizer a mesma coisa, vai criar uma bagunça
nas eleições para governo de São Paulo. Estão falando da Dr. Octopus, né? A Simone Tebet. Aquela mulher é uma carniça velha. Carniceira. Ser abjeto. Ser abjeto. Simone Tebet é um ser abjeto. Igual a Soraya Pinico também. Abjetos. Não tem, acho que não tem chance. Mas estão falando que o Geraldo Alckmin pode vir. Então, se tira o Tarcísio para disputar a presidência, São Paulo fica aberto. Daí o Salles falou que disputaria São Paulo. Eu votaria no Salles, com certeza. Né? Mas daí, o Tarcísio vai escolher um candidato dele. Quem? Kassab? Deu Bolsonaro. Daí os bolsonaros vão escolher o Kassab? Não, apoia o Kassab em São Paulo porque ele vai apoiar nós aqui na presidência. Puta, que zona, que política de merda. Que política de merda. 2 horas e 49 minutos, deixa eu passar aqui no chat e depois eu vou passar pro Donald Trump. O que vocês estão achando disso tudo aí, hein, gente? O povo caiu, meu Deus do céu. Deixa eu voltar aqui porque eu não sei o que cortou. A Flor de Lótus escreveu: ninguém fala das caixas mágicas. Eu falo pra vocês o seguinte: se o Tarcísio vier com o Michele de vice, o sistema vai trabalhar pro Tarcísio. Então as caixas mágicas pouco importa. O que pode estar sendo jogado, gente, agora vamos ser céticos e vamos ser técnicos e vamos ser pragmáticos. Vamos ser pragmáticos. Parece um show do Chacrinha, uma imundícia. Vamos ser pragmáticos aqui em relação. Flávio Bolsonaro. Não tem vice ainda, né? Parece que o Zema. Flávio e Zema. Beleza, beleza. As caixas mágicas não vão deixar. Ah, mas o Eduardo Bolsonaro diz o seguinte: você acaba de ganhar as eleições quando o Maduro caiu. Falou pro Flávio. É possível uma intervenção forte do Trump aqui no Brasil? É possível e é muito provável, é quase certeza, tá, gente? Pelo que o Trump tá fazendo no mundo, é quase certeza que ele vai meter os bedelhos aqui pro nosso bem. Mas tem os problemas das caixas mágicas, do Alexandre de Moraes e tudo mais. Para ser pragmático, tirar o Lula, para mim, é a melhor coisa que tem. O Lula é um capeta, então tem que tirar o Lula. Se vier o Tarcísio, o sistema vai deixar o Tarcísio entrar. Difícil, gente. Eu acho que a princípio de qualquer coisa é tirar o Lula, tá, gente? A princípio de qualquer coisa é tirar o Lula. Depois o brasileiro se vira. Eu acho que deve ser assim. Nilda Lopes Camargo, estão tentando passar a perna no Jair. Eu também acho. Eu também acho que estão tentando passar a perna no Jair. Sinceramente. Trump esse ano, depois que passar, é os democratas. Não, imagina, os democratas não votam não, Edson Zete. O Trump provavelmente não vai perder nem as midterms. Provavelmente. O Senado das midterms provavelmente ele ganha e possivelmente ele ganha a casa também, os deputados. O Trump está muito forte. Saiu uma pesquisa agora do Trump, ele está muito forte porque ele prometeu que ia fazer o que está fazendo. Entendeu? E não tem. Sabe por que ele perdeu? Por causa da pandemia. Ele perdeu pro Joe Biden na fraude, na pandemia. Ele não perde. O Trump vai sair. Mas o Marco Rubio não vai perder. Os democratas não voltam tão cedo. Não voltam tão cedo. Isso se tiver um cedo, né? Se isso não acontecer uma coisa muito pior antes. Sakura, não se engane, tem muitos demônios lá, não só na presidência. Ah, sim, tem uns 11 demônios, os 11 demônios tem lá. Brasília é o verdadeiro inferno, o verdadeiro inferno. Entre o imperialismo capitalista americano e o imperialismo comunista chinês, prefiro 1000 vezes os Estados Unidos, é lógico. Fátima escreveu o seguinte: Fátima Tosi Bernardes, prefiro Tarcísio que Ratinho Júnior. Eu acho que é farinha do mesmo saco, tá? Eu acho que é farinha do mesmo saco. Tortoreto, Barcelona, o Lula é um cadáver político. Ele toma licor de criolina.
Não, o Trump ele não pode se candidatar novamente, o Edio Souza Edio. O Trump não pode se candidatar. Ele vai sair em 2028. E quem vai suceder ele provavelmente vai ser o Marco Rubio, que dizem que está muito forte. Vamos passar aqui, ó, pro Trump rapidinho. Ontem eu fiquei de falar do Trump. Como que tá aí? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui, ó. Adiantar aqui para eu saber se eu tô ao vivo. Tô. O Pete Hegseth, o Messi Filmes falou, eu gosto do Pete Hegseth. Ele é das Forças Armadas, né? De inteligência, né? Só que ele não tem ele não precisa de carisma, né? Um pouco de carisma, precisa de estar mais presente, né? Eu acho que ele não tem chance de vencer. Sei lá. Vamos passar aqui, ó. Boa tarde. Por que Michele dormia em outro quarto quando viajavam? Por que a Michele dormia em outro quarto quando viajavam? Sei lá. Tanta coisa que eu sei que eu não posso falar. Tanta coisa que as paredes de Brasília contam que não pode falar. Obrigado, Gisele Oliveira. Sim, Pablo, tô ao vivo. Vamos passar rapidinho pro Trump aqui, para depois a gente encerrar a live. Deixa eu só ver como que eu tô aqui. Vamos passar rapidinho aqui, ó. O Lula caiu numa armadilha. Eu falo, o Trump não é besta, não. O Trump sabe que o Lula é o pilar, o Brasil é o pilar principal do Foro de São Paulo e precisa ser derrubado. Lula caiu numa armadilha do Conselho de Paz de Trump. Lula está travado de medo. Aceitar o convite articulado por Donald Trump significa comprar briga com a própria base que defende o Hamas e ideal Israel. O Trump chamou o Lula, vamos fazer um conselho de paz aqui, Lula? Vamos. Quer dizer, ele falou não, né? Vamos fazer um conselho de paz? Se o Trump aceita, ele vai ter que ir contra Hamas, China, Rússia. Se ele não aceita, ele vai ficar contra os Estados Unidos. Não há saída confortável e Lula sabe disso. Por isso que ele está quietinho. Esse lazarento, velho lazarento. O que o Brasil vai fazer? O Brasil vai deixar em banho-maria? Vai esperar que outros países se pronunciem antes, façam isso de maneira oficial, mais categórica, aí o Brasil vai ficar analisando o que vai fazer na sequência? A resposta é não. A gente não vai deixar em banho-maria. Mas a gente também tem que ter calma para analisar esse tipo de convite. É um convite perigoso, Elisa. É um convite que você, se for recusar, você tem que construir de alguma maneira uma linha argumentativa e que pode colar ou não. Deixa eu explicar aqui para vocês. Então, o convite de paz do Trump, presta bem atenção, o convite de paz do Trump chamou o Lula para participar e esse comitê de paz aí, comitê não, né, uma organização de paz, seria contra Hamas, Irã, China. O problema é que o Reino Unido, França, o Reino Unido, né, contando com a França, o Reino Unido, contando, países da Europa, França, Alemanha, Espanha, Portugal, estão querendo fazer alianças com a China. O Canadá fazer alianças com a China. Então veja só onde eu quero chegar. O Trump fala, chega aí, Lula, vem fazer um conselho de paz aqui. O Trump quer fazer uma nova ONU, tá? O Lula está esperando a decisão dos outros países. Só que os outros países estão fazendo acordo com a China, como mostra esse corno chifrudo do Macron. Olha só o que ele fala aqui, ó. Últimas notícias. O presidente Emmanuel Macron implora por mais investimentos chineses na Europa. A China é bem-vinda. O que precisamos é de mais investimentos diretos chineses na Europa. Pare de depender da China. É por isso que a Europa é fraca. Isso aqui foi o outro rapaz, né? Mas ele disse o quê? O Macron, esse corno manso aqui, deve ter tomado uma porrada na mulher dele de novo. Ele tá com o zóio roxo. França, Reino Unido, Canadá, estão tudo abaixando as calcinhas para a China. O Trump chama o Lula. O Lula vai esperar. Deixa eu ver para
que lado que eu vou? Ah, França, Reino Unido, Canadá, Alemanha, tá tudo indo pro lado da China, eu vou pro lado da China também, porque é o que eu quero. E aí que o chicote estrala, meu amigo. E aí que tem que vir essas respostas antes das eleições. Porque se Lula abertamente fizer igual esse frouxo aqui do Macron, abertamente fizer aliança com a China, se fizer como o Canadá aliança com a China, o Trump vai saber de qual lado o Lula joga. O Trump já sabe de qual lado o Lula joga, né? O Trump vai saber de qual lado o Lula joga e vai saber o que pode fazer nas eleições de 2026. Esse é o problema. O que eu tenho mais aqui? Últimas notícias. Conservatismo e elegância. Escreveu o seguinte: o presidente Trump recebe uma mensagem de texto do primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, pedindo que ele amenize o tom e desescalhe a retórica sobre a Groenlândia. Trump respondeu com uma frase brutal que encerrou a conversa. Eis como ele troca as mensagens. O Story escreveu o seguinte: prezado senhor presidente Donald Trump, acreditamos que todos nós devemos trabalhar para acalmar os ânimos e desacelerar a situação. Trump responde: considerando que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por ter impedido mais de 8 guerras, não me sinto mais obrigado a pensar apenas em paz. A Groenlândia não teria problema nenhum a Groenlândia continuar sendo a Groenlândia nas mãos da Dinamarca. Não teria problema nenhum. O problema é que todos esses países da Europa estão abaixando as calças para a China. E a China e a Groenlândia é um ponto estratégico de passagem de guerra, de navios submarinos. E a China, e o Trump tem medo da China tomar conta e ficar vulnerável a China e Rússia, mais a China. Ficar vulnerável a China e Rússia. Daí o seguinte, o pessoal fala assim, Donald Trump quer tomar a Groenlândia. Se você vê que a China e a Rússia estão avançando, se você vê que o Canadá, que o Macron, que todos esses bandos de afeminados, maricas, olha o que eles estão transformando os seus países em verdadeiros Sodoma e Gomorra. Você lembra a abertura da Olimpíada? Que coisa bizarra, velho. Que coisa bizarra no país desse pederasta que é o Macron. Desculpa, mas a mulher dele, dizem que a mulher dele tem penca, né? Não é mulher, é homem. Daí você tem um país, que é os Estados Unidos, que sustenta com 60% dos recursos da OTAN. Quem banca 60% dos recursos da OTAN é os Estados Unidos. Só que eu não posso opinar. Eu falo alguma coisa. É tipo assim, eu banco 60%. Daí quando eu vou falar alguma coisa, não, você é ditador, você não entende. É típico do esquerdista, né? Não, você não sabe o que diz. Você não tem capacidade de entender. Vai tomando. Eu banco essa bosta. E quando eu vou falar, vocês vão dar uma de viadagem comigo. Não, vocês não entendem. Nós somos europeus. Nós somos evoluídos. Donald Trump é atrasado. Vai tomar no olho. Daí os caras abrem a perna pra China. E o Trump fala: o que eu vou ficar fazendo aqui? Esperando a China dominar a região e ficar vulnerável de um ataque da China? Eu não. Sabe o que eu faço primeiro? Se você vê que você pode ser atacado pelo inimigo, por que não atacar antes? Exatamente isso que o Trump deve fazer. Por que não atacar antes? O Trump é o bonzinho da história? Não. Mas o Trump é o menos pior. O Trump é o menos pior. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do... E por que ele tem tanto poder? Deixa eu ver, eu acho que eu tinha mais alguma coisa interessante para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver, em relação a isso mesmo
Lula caiu na armadilha. Aqui, ó. Essa aqui. Esse último aqui, daí eu passo para um texto que eu fiz pra gente entender. Pra você daí de casa, talvez vocês não saibam, por que os Estados Unidos é tão poderoso. Porque ele precisa ser. Simplesmente porque ele tem o direito de ser, tá? Começamos aqui com o cenário internacional. Donald Trump publicou nas redes sociais uma série de mensagens privadas que ele recebeu de líderes europeus sobre a Groenlândia e reforçou o desejo de anexar o território dinamarquês. O presidente dos Estados Unidos deve discutir o tema em reunião com líderes da OTAN no Fórum de Davos, para onde ele embarca hoje à noite. Vamos com o nosso analista sênior de assuntos internacionais, Américo Martins. É quem está com a gente ao vivo. Américo, bem-vindo. Olá, Elisa. Muito bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no live. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. O presidente Donald Trump continua insistindo na tese de que os Estados Unidos precisam dominar a Groenlândia por uma questão de segurança nacional. E ele continua usando as redes sociais para mandar os seus recados com relação a isso. Ontem à noite, durante essa madrugada no Brasil, ele colocou várias mensagens nas redes sociais, inclusive tornando públicas mensagens privadas que ele tinha recebido de alguns dos líderes europeus e da OTAN, que estão muito preocupados com o que está acontecendo na Groenlândia. Ele, por exemplo, disse que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, foi muito próximo dele e disse que ele concordava com a estratégia do presidente Donald Trump com relação à Groenlândia. Não ficou claro se ele queria dizer que concordava que os Estados Unidos anexassem a ilha ou simplesmente, do ponto de vista militar, da necessidade de se ampliar as defesas dessa que é a maior ilha do mundo, que tem uma boa parte do seu território no Círculo Polar Ártico e, portanto, é uma região muito estratégica para a defesa da Europa e dos Estados Unidos. O Mark Rutte, inclusive, tem sido muito elogioso, faz muitos elogios ao presidente Donald Trump desde que ele assumiu a OTAN, até porque ele sabe que os Estados Unidos são o principal país da Aliança Militar Ocidental. Mas o presidente Donald Trump também tornou públicas outras mensagens, como, por exemplo, nós temos inclusive uma arte para mostrar aí sobre a conversa que ele teve com o presidente da França, Emmanuel Macron. Nessa conversa, nessa mensagem que o Macron enviou para o presidente Donald Trump, e houve uma confirmação de que é uma mensagem de fato formal, oficial, ele disse que não entende o que o Donald Trump está querendo na Groenlândia. O presidente francês ainda propõe um encontro com o presidente Donald Trump na volta da Suíça, lá em Paris, onde ele poderia convocar uma reunião do G7 para discutir essa questão. G7 que tem uma boa representação, claro, de países europeus, mas também Canadá, Estados Unidos e Japão. O presidente francês é um dos grandes críticos dessas ameaças do presidente Donald Trump de eventualmente anexar. A verdade é o seguinte, os Estados Unidos bancam a proteção mundial, os Estados Unidos bancam a proteção mundial, enquanto esses afeminados enchem os seus países de psicopatas, muçulmanos, islamitas, terroristas, que estupram as suas mulheres, a sociedade europeia, a sociedade, talvez o Canadá também, mas a sociedade europeia é um fato. Os homens são fracos, são frouxos, porque eles não sabem nem o que estão acontecendo. Eles não sabem o que estão acontecendo. Esses dias, a mulher postou um cara, eu acho que eu contei pra vocês, o cara fazendo xixi no trem, lá na Europa, na Alemanha. De pé assim, um muçulmano, essa praga, essa raça praga, fazendo xixi no banco do trem. Daí eu só vi os comentários dos brasileiros. Se fosse no Brasil, meu amigo, esse cara tomava um cacete. Daí tinha um pianista tocando na França, na praça ali, numa praça na França. Vem um muçulmano, música é haram. Se é no Brasil, o músico já levanta e já dá uma bofetada nesse filho de uma cabrita. Entendeu? Então os europeus são umas bicholas, umas frangas. Fica assim, ó. Eu tenho conhecido europeu mesmo.
É bonzinho e tudo mais. Daí veio pro Brasil, né? Cara, ele acha que ele tá andando na Disneylândia. Ele anda nas ruas e eu só observando. Assim, ó. Sabe? Porque ele não aprendeu a maldade. Não é culpa dele. Ele não aprendeu a maldade. Só que, infelizmente, esses líderes desgraçados estão importando a maldade para esses países. E essa pessoa, como esse meu conhecido, ele não está preparado para enfrentar esses demônios muçulmanos, islamitas, pederastas. Não estão prontos. Eles foram criados numa sociedade. Eu lembro quando eu estava no Japão, na fábrica, teve uma briga entre brasileiros, briga de voz, assim, xingando, né? Os japoneses ficaram assustados, porque eles não estão acostumados com aquilo. O alemão, ele não está acostumado com aquilo. Eles foram criados numa civilização, daí você importa um monte de terrorista. Sacripantas, Stu. O cara não sabe o que está acontecendo, gente. O cara não sabe o que está acontecendo. É como se você dormisse. Você dorme e alguém pega você e te coloca em algum lugar que você nunca viu. Pô, onde eu tô? Quem sou eu? Onde estou? Né? É mais ou menos assim. De repente, do dia pra noite, abriu-se a porta do inferno, os demônios começaram a entrar e os caras não tem como se proteger. Deu Trump ver tudo isso, ver o que esses sodomitas, o Macron sodomita, o premier da Alemanha sodomita, o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, sodomita. Todos são sodomitas. Pode ver que se fala que os caras estão tudo... A mulher dos caras não é mulher. A mulher dos caras fala que a mulher dos caras é homem. Como eu falei pra vocês, a abertura das Olimpíadas. Vê se aquilo não é Sodoma e Gomorra, gente. Vê se aquilo não é Sodoma. Fizeram a imagem da Santa Ceia só com travesti, com transgênicos, com transformistas, com transformers, com mutantes, pra zombar dos cristãos. Não são só os muçulmanos que vêm para destruir os cristãos. Os próprios organizadores zombaram dos cristãos. Guerra, vamos aceitar resignação? Resignação, cacete, guerra santa. Fico com raiva. Eu sou da paz, mas não tem como ter paz com esse povo. Deixa eu ler esse texto aqui rapidinho para vocês. Para quem não entende muito o que acontece com os Estados Unidos e... Ai, gente, se eu pudesse falar tudo que eu quero. É que eu tenho filhos. Mas olha, vou falar um negócio pra vocês. Eu tenho filhos e vejo um mundo muito mais perigoso. Quando eu não tinha, eu também não ligava muito pra essas coisas. Vou ser muito sincero pra vocês. Desculpa a palavra. Foda-se. Não tenho filho, eu vou ganhar meu dinheiro, azarar as garotas. Quando você tem filho, você presta atenção muito mais nessas coisas, porque você quer um mundo melhor para seus filhos, mas só que acaba segurando também para você fazer coisas que você faria se fosse solteiro. Bem, vamos lá. Os donos do mundo. Por que Donald Trump está atacando todos os líderes mundiais? Quem paga mais, manda mais. O peso real dos Estados Unidos na ONU e na OTAN. Durante décadas, a ordem internacional foi sustentada por um discurso de multilateralismo, cooperação e igualdade entre as nações. Na prática, porém, esse sistema sempre teve um pilar central, o dinheiro e o poder militar dos Estados Unidos. O que mudou nos últimos anos, especialmente com Donald Trump, Vou ler de novo essa parte. O que mudou nos últimos anos, especialmente com Donald Trump, não foi a estrutura, mas a disposição americana de escancarar essa realidade. Lembra do Biden, outro sodomita? Pedro, né? Você lembra o Biden passando a mão nas crianças? Pedro. Trump vem escancarar a realidade. Os números ajudam a entender o porquê. Presta atenção nos números. Na ONU, os Estados Unidos são, historicamente, o maior financiador dessa patifaria. Os Estados Unidos são os maiores financiadores, cara, individual. Eles bancam cerca de 22% do orçamento regular da organização e aproximadamente 25% das missões de paz.
Nenhum outro país chega perto disso. A China aparece em segundo lugar, enquanto os países europeus contribuem de uma forma fragmentada e proporcionalmente menor. Na OTAN, a OTAN hoje é formada por 32 países. A diferença é ainda mais clara. Embora exista um orçamento administrativo comum, o que realmente sustenta, embora exista um orçamento administrativo comum, o que realmente sustenta a aliança é o gasto militar nacional somado de seus membros. Nesse ponto, os Estados Unidos respondem por cerca de 60% a 62% de todo o gasto militar agregado da OTAN. Em termos simples, mais da metade da força militar real da aliança existe por causa dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos bancam, e é por isso que o afeminado do Macron, sodomita do Macron, quer abrir as calcinhas para a China. Os caras só querem grana. Eu já falei e vou repetir. China, Europa, Rússia só não destrói os Estados Unidos porque os Estados Unidos foi esperto e se armou. Quem está armado corre menos risco. Se os Estados Unidos não tivessem armado até os dentes com as melhores tecnologias, eles massacrariam os Estados Unidos. Eles estão tentando fazer isso. Sorte dos Estados Unidos que fez isso, né? Que se armou. É importante esclarecer, esse dinheiro não é doado aos aliados. Os Estados Unidos gastam com suas próprias tropas, equipamentos, bases, logísticas e tecnologia. Mas o efeito prático é coletivo. Essa capacidade protege países que, ao longo de décadas, optaram por não investir nas suas próprias defesas. Eu fiz aqui de uma forma bem prática para vocês entenderem. A OTAN é como se fosse um condomínio de 32 apartamentos. Imagina a OTAN como um condomínio de 32 apartamentos. Daí você vai entender minha lógica. Um dos moradores dos Estados Unidos paga não só as contas básicas, mas também câmeras de segurança, porteiro 24 horas, alarme, travas reforçadas, sistema de monitoramento, manutenção pesada. Além disso, água, luz, a internet, contas, né, normais. A maioria dos outros inquilinos, moradores, paga apenas contas básicas, água, luz, talvez internet, e ainda desfruta das mordomias, sabendo que a segurança pesada está garantida pelo vizinho mais rico. Então vamos lá, os Estados Unidos protege tudo, banca toda a proteção do planeta. Os outros países falaram, não, deixa os Estados Unidos fazer isso, vamos investir em outra coisa. Investiram, sabe em quê? Em maricagem. Investiram em globalismo. Investiram em destruir a sua civilização. Enquanto os Estados Unidos protegiam o mundo com armas, defesas, eles não fizeram nada. O prédio inteiro fica protegido, mas os custos não é dividido de forma proporcional. No fim do mês, quem banca a maior parte da segurança naturalmente quer ter mais voz nas decisões do condomínio. Essa analogia explica a realidade da OTAN. Muitos países europeus fizeram uma escolha política confortável, menos gastos com defesa e mais gasto social, confiando no guarda-chuva militar americano. Essa decisão criou uma relação assimétrica. Quem não paga, não manda. Quem paga mais, decide mais. É nesse ponto que entra a lógica defendida por Donald Trump, ao cobrar mais contribuição dos aliados e ao confrontar organismos internacionais. Trump verbalizou uma regra básica que qualquer acionista entende. Quem tem a maior participação, manda mais. O problema, cara, já está explicado aqui para vocês. Deixa eu deixar no chat aqui, ó. O problema, sabe qual que é? É que esses sodomitas, Macron, primeiro-ministro do Reino Unido, era o Trudeau, né, no Canadá depois, né, saiu o Trudeau, o premier da Alemanha, os caras se acham superiores. Daí quando o Trump fala, ninguém quer dar ouvido. O Trump fala, não, você não entende. Você não sabe o que se passa.
Daí o Trump falou, caramba, eu pago a festa e não como ninguém. Esse raio de suruba, já me passaram a mão e ainda não comi ninguém. O Trump fala, então quer dizer que eu pago a festa e não pego ninguém? Não, tá errado. Enquanto isso, vocês deixam os islâmicos invadirem e pegar ainda as nossas mulheres. O sonho desses indianos, muçulmanos, islamistas é ir pra Europa para pegar. Eles são igual a mamãe falei, que é pegar as loiras. O sonho dos caras é ter filho com as loiras. Os caras têm cor de papelão molhado. Os caras têm tudo cor de papelão molhado. E quer pegar as loiras. Tudo bem, né? Também quero. Mas eu não quero. Não trato as mulheres como escrava, como lixo. Os muçulmanos falam que a mulher é pior que cabrita. Pior que cabrita. Então o Trump tá certo, cara. O Trump tá certo. Tortorello Barcelona. O Trump é o caloca, o dono da bola. Caloca. Cara, eu li esse livro quando eu tava na... Só que não é caloca. No livro que eu li era Gabola, o dono da bola. Que ele era o dono da bola. eu li quando eu era criança. Enfim. Então o cara paga todas as contas, ele quer, e tá certo, tem mesmo. E vamos ver o que o Lula vai fazer, o que o Lula vai decidir. Se o Lula vai... Se eu tô... Vamos ver se o que o Lula vai decidir, se ele vai ficar do lado dos Estados Unidos ou se ele vai ficar do lado da China, que eu acho que vai ficar do lado da China. Eu acho que quanto mais o Lula declarar apoio à China, apoio a esse, melhor pra gente. É melhor pra gente. Ah, vai ser ruim, vai ser uma ruptura, mas a melhor coisa é... Trump é banana como o Bolsonaro. O cara derrubou o Trump fez hoje, dia 20, 1 ano de mandato e o cara já derrubou o Maduro, velho. Foi lá e catou o Maduro pelas cuecas e levou embora. E você tem coragem de falar que o Trump é banana como o Bolsonaro? Ou fotos pro hosters. Você tá doido, velho. Você não tá fazendo a leitura da situação. Você não tá fazendo leitura da situação. E hoje completou 1 ano que ele tá no poder e foi lá na Venezuela, matou uma par de bandido, não morreu ninguém, catou Maduro, libertou, já foram libertos alguns prisioneiros da Venezuela, e você fala que ele... É loucura, sinceramente é loucura falar isso. Não tô falando que o cara é o Deus, nada disso, mas falar que ele é... que banana como o Bolsonaro é uma viagem tremenda. Enfim. Bom, gente, que horas são agora? 3 horas e 22 minutos. Vamos encerrando a live por aqui. Deixa eu dar o tchau pra vocês. Obrigado a todos que acompanharam a live. Deixa eu falar do... Quem quiser ajudar o canal, entra lá no site sonate.com.br. Compra qualquer coisa. Compra qualquer coisa no site, ajuda o canal. Quem quiser, né? Comprar um presente para a esposa, para a mãe. É só entrar lá. Lembrando que esse mês de janeiro tá toda a loja com 50% de desconto. Então, não esqueça, quem quiser ajudar. E dá tchau para vocês aqui no chat. Mestre Filme libertou a princesa Maria Corina Machado. Quem escreveu foi Vela Correia. Vamos lá. Bom, gente, obrigado a todos que estiveram na live. Sakura, depois dos 40 vira lobisomem. Eu já tenho 45, velho. Eu já tenho 45, então eu já virei lobisomem. Ed Souza Ed, no Japão as coisas funcionam. Transgênico está nas nossas alimentações. Eu sei que é transgênico. Eu gosto, cara, eu zombo. Quando eu falo errado, é porque eu tô zombando, sabe? Eu falo errado numa maneira de dizer assim, ó, não tô nem aí pra você não significa nada pra mim. Então quando eu chamo esse povo de transgênico, é porque eles não significam nada pra mim. Pragas do Egito. Gente,
Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, obrigado a todos que estiveram na live. A live tá ficando cada vez mais pesada e até derrubarem o canal, sinceramente. Daqui a pouco eles derrubam o canal porque eu fico xingando os muçulmanos do que eles são. Eles não conseguem conviver em sociedade, não têm capacidade cultural. Talvez os seus filhos que nascerem em sociedade, esse é um outro assunto também interessante, mas os que estão aí, é a mesma coisa. Querer que um muçulmano viva em sociedade, um adulto, é a mesma coisa que... Não todos, tá, gente? Não todos. Mas é a mesma coisa que querer regenerar criminosos, igual a esquerda faz. Não pode mandar pra cadeia. De solto, o cara vai lá e comete crime de novo. Então é o mesmo, mais ou menos a mesma coisa. Dá pra socializar alguns criminosos? Não dá. Eles têm que viver na jaula. Dá para socializar alguns muçulmanos, a grande maioria, assim como os grandes, dá para socializar os grandes criminosos que já vieram de berço do crime, já tem a estrutura comportamental, espiritual. Dá para socializar? Não dá, gente. Não dá. É a mesma coisa que você pegar um leão, você pega um leão lá na África e traz para sua casa. É uma bomba relógio, ele vai te pegar. Que é o instinto dele. Então não dá para você pegar esses pangaré desses muçulmanos, islamistas, vamos socializar. Não dá. Não dá para você pegar os bandidos lá do morro, lá que o Cláudio Castro foi lá e derrubou vários. Socializar. Não dá. Eles não têm mais capacidade de viver em sociedade. Infelizmente. É um problema estrutural. As crianças têm que ser feito um trabalho nas crianças, que daí consegue. Mas não dá. Não dá. Os adultos, sinto muito. Os adultos que o diabo que o carregue. Forte abraço. Fiquem todos com Deus, o verdadeiro Deus. Não o Alá. É Haram. Tudo pros caras é Haram. Fiquem com o verdadeiro Deus, o Deus da paz, o Deus da bondade, mas o Deus da luta. E não o Deus da submissão. Tchau, tchau.